Um camaleão, um político que nunca está na oposição, qualquer que seja o governo, e sempre participa deles. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, é um político que consegue a proeza de sempre ter cargos à disposição para distribuir entre os filiados de seu partido. Um fenômeno que, para especialistas, cobra um alto preço para prestar os seus serviços a quem quer que seja. Basta vencer eleições. Um político que não é de direita, nem de esquerda, nem de centro. É assim que Gilberto Kassab costuma explicar sua constante proximidade com o poder. Já foi secretário de Planejamento de Celso Pitta, vice de José Serra e aliado de Sérgio Cabral. Deixou a Prefeitura de São Paulo com baixíssimos índices de aprovação e com alguns escândalos de corrupção, como a máfia do ISS. Segundo promotores que participaram da investigação, o esquema desviou mais de 500 milhões de reais do município. Engenheiros da Prefeitura cobravam propina de construtoras em troca de liberação de obras. Apesar dos escândalos da gestão na Prefeitura, Gilberto Kassab conseguiu o Ministério das Cidades, da gestão da presidente Dilma Rousseff. Mais tarde, pouco antes do impeachment da petista, pediu demissão e retornou no governo de Michel Temer, como ministro da Ciência e Tecnologia. A estratégia do Kassab é ter um pé em cada canoa. Isso significa o quê? Significa que, independente de quem ganhe, seja esquerda, seja direita, seja conservadores, progressistas, o Kassab sempre vai estar lá. Ou seja, ele também sai vitorioso. Na presidência do PSD, Gilberto Kassab consegue cada vez mais ampliar sua influência nas mais distintas linhas do Poder Executivo. Hoje ele é secretário de governo do estreante Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Jair Bolsonaro, e vai ficar responsável por administrar 84 bilhões de reais, previstos no orçamento deste ano. Além do posto no Palácio dos Bandeirantes, Kassab também conseguiu emplacar 3 ministérios no governo de esquerda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os ministérios foram ocupados por integrantes do PSD. O senador Carlos Fávaro ficou com o Ministério da Agricultura, o deputado federal André de Paula com o Ministério da Pesca e Alexandre Silveira como ministro de Minas e Energia. Não importa o governo que tiver, a gente sabe que o Kassab vai se posicionar de maneira a atender os interesses do partido dele, o PSD, e os interesses próprios. E ele consegue fazer isso não só na presidência, mas consegue fazer isso no governo de São Paulo, que é o maior estado em termos de PIB, em termos de população e com maior vitrine da federação. O Kassab e o seu PSD mostram-se absolutamente flexíveis do ponto de vista de qualquer tipo de negociação, porque o objetivo principal aí é o mais simples possível na lógica da política brasileira, que é de ocupar espaços em qualquer governo, porque isso significa acesso a recurso público, significa acesso a cargos, significa a possibilidade de projeção de políticos a partir dos espaços ocupados em diversos governos de diferentes orientações ideológicas. Kassab, por nota, respondeu: o PSD contribui com a apresentação de quadros qualificados para a gestão pública em diferentes esferas. A direção nacional do partido liberou seus filiados para que definissem localmente a quem apoiar e que, pessoalmente, decidiu manter uma posição de neutralidade. Em São Paulo, nosso partido abriu mão da candidatura própria para apoiar o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Uma decisão colegiada que entendia e entende que ele é o melhor nome para fazer o nosso Estado avançar. Afirma ainda que lideranças que apoiaram o presidente Lula foram convidadas a participar do governo, segundo ele, de forma legítima. Kassab concluiu dizendo que o projeto político do PSD é defender os interesses dos brasileiros, especialmente daqueles em situação mais frágil. O Kassab pode ser comparado à figura de um camaleão, porque qualquer tipo de pele ele serve, ele troca com muita facilidade e assume aquilo como se fosse natural.